Sabe aquela sensação quando você percebe que tudo o que achava que sabia sobre um lugar estava completamente errado? Imagine isso. Você está num terraço em Isfahan, assistindo ao pôr do sol sobre uma cidade mais antiga que Londres, mais antiga que Paris, mais antiga que quase qualquer lugar em que você consiga pensar na Europa. Se você quer mais documentários como este, por favor, se inscreva. Para cada inscrito e comentário, estaremos doando $10 toda vez que alguém se inscrever e comentar. E estaremos doando para uma instituição de caridade e para ajudar pessoas que foram afetadas por desastres naturais e pessoas afetadas pela guerra atual. Comente também o que você sente sobre o documentário e curta e compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a crescer. De volta ao documentário. Você está olhando para uma arquitetura tão intrincada, tão matematicamente perfeita, que faz você se perguntar por que paramos de construir assim. Este é o Irã. Não o Irã que você vê nas notícias, o Irã da antiga Pérsia, da poesia e dos jardins, de uma engenharia tão avançada que civilizações ainda estão tentando descobrir como eles fizeram isso. Este é um país onde engenheiros antigos esculpiram casas em penhascos e as pessoas ainda vivem nelas hoje. Eles construíram cidades em desertos tão extremos que a NASA agora as usa para testar equipamentos para Marte. Então, esqueça tudo o que você acha que sabe. O Irã pode muito bem ser o país mais incompreendido da Terra, porque às vezes as histórias mais bonitas estão escondidas nos lugares para os quais nos dizem para não olhar. O Irã fica no que já foi a encruzilhada de impérios. A oeste, o Império Otomano. A leste, a Rota da Seda até China. Ao norte, as estepes da Ásia Central, e ao sul, o Golfo Pérsico e as rotas comerciais para a Índia. Foi aqui que as civilizações se encontraram, negociaram e lutaram. Mas o Irã não é um museu, é uma tapeçaria viva e pulsante, antiga e moderna, espiritual e secular, oriental e ocidental. Um lugar onde o chamado para oração ecoa sobre engarrafamentos, onde a sabedoria antiga vive em bocas modernas. Vamos começar onde a maioria das histórias do Irã moderno começa, na capital que incorpora todas as contradições que este país carrega. Teherã fica entre dois mundos, o antigo e o ultramoderno, o sagrado e o secular, a montanha e a planície. 12 milhões de pessoas chamam esta metrópole extensiva de lar, criando uma das maiores áreas urbanas do mundo em um vale que parece se estender sem fim em direção a horizontes distantes. A Torre Azad se ergue como uma chama branca contra as montanhas Alborz. Construída em 1971 para celebrar 2.500 anos de monarquia persa, sua estrutura ecoa antigos arcos persas enquanto se projeta para o futuro. Após a Revolução Islâmica, ela foi renomeada para Torre da Liberdade, mas a estrutura permaneceu inalterada, um monumento que carrega múltiplos significados em sua pedra. A Torre Milad perfura o céu, uma das estruturas mais altas da Ásia, transmitindo sinais por uma cidade que nunca dorme. Construída para resistir aos terremotos que regularmente sacodem esta região sismicamente ativa, sua engenharia representa um triunfo da tecnologia iraniana moderna, um testemunho de 435 metros de construção segura em uma das capitais mais propensas a terremotos do mundo. O Palácio Golestan conta a história do encontro do Irã com a modernidade. Aqui, reis Qajar misturaram lustres europeus com azulejos persas. Móveis franceses ficavam ao lado de tapetes tradicionais. O Salão dos Espelhos reflete a luz como uma caixa de joias, enquanto o trono de mármore testemunha séculos de cerimônia e mudança. Caminhe pelo Grande Bazar e você entra em um Teherã completamente diferente. Aqui, o ar é denso com cardamomo e água de rosas, com o som de cobre sendo martelado e do persa sendo falado em uma dúzia de acentos regionais. Mercadores cujas famílias negociam aqui há gerações vendem de tudo, de açafrão a seda, de tapetes tecidos à mão a smartphones. Acima de tudo isso, ergue-se o Monte Damavand, o pico mais alto do Irã e um vulcão adormecido que observa esta terra há milênios. Em mitologia persa, Damavand é onde o dragão Asi-Dharaka foi acorrentado até o fim dos tempos.
Para os teiraneses, ele é ao mesmo tempo guardião e símbolo, uma lembrança coberta de neve de que algumas coisas duram além de impérios e revoluções. Em dias claros, a montanha domina o horizonte, um gigante de 5.600 metros que faz as torres mais altas da cidade parecerem humildes em comparação. Teherã carrega memória em seus ossos. Cada esquina guarda múltiplas histórias, cada edifício conta sonhos diferentes. É uma cidade que se recusou a escolher entre tradição e progresso. Em vez disso, encontrou formas de honrar os dois. Desta capital em camadas, viajamos para um lugar onde a elegância persa alcançou sua expressão mais refinada. Kashan é onde os persas dominaram a arte de viver refinada. Não os grandes monumentos dos impérios, mas a beleza cuidada de casas desenhadas tanto para o conforto quanto para a elegância. As casas históricas de Tabatabi e Borujerde revelam o gênio da arquitetura doméstica persa. Não são palácios, mas casas de família construídas por mercadores que entendiam que o verdadeiro luxo não está na exibição, mas no conforto, não no tamanho, mas na proporção. O jardim, enfim, é paraíso reduzido à sua essência, água, sombra e perfeição geométrica. Construído no século XVI, ele segue o desenho clássico do Chahar Bagh. 4 canais representando os 4 rios do paraíso, fluindo de uma fonte central. O banho Sultão Amir Ahmed revela outra dimensão da cultura persa, um mundo subterrâneo de câmaras abobadas, onde a limpeza se tornava um ritual tanto do corpo quanto do espírito. As pistas em níveis e as câmaras privadas criavam espaços para contemplação em comunidade, onde o ato de se banhar se tornava uma meditação sobre pureza e renovação. Essas casas ensinam a arte persa de viver, o entendimento de que o paraíso não é um lugar para onde você vai depois da morte, mas um lugar que você cria na vida. Desses espaços íntimos, seguimos para uma cidade que se proclamava metade do mundo, Isfahan. Esfahan Nesfe Jahan. Esfahan é metade do mundo. Esse era o orgulho dos reis safávidas, e ao estar na praça Nashk-e-Jahan, você entende a confiança deles. Esta é uma das maiores praças públicas do mundo, construída no início dos anos 1600, quando Londres ainda era uma coleção de ruas lamacentas. O cenário é de tirar o fôlego. O túmulo do lendário poeta Hafez fica em um jardim onde peregrinos vêm não só para prestar homenagens, mas para buscar orientação. Eles abrem seu livro de poesia ao acaso e qualquer verso que encontram se torna uma resposta para suas perguntas. Perto do centro da cidade, o santuário de Ali ibn Hamza exibe o intrincado trabalho de espelhos conhecido como Ainé Kari. Seu interior do século XIV é coberto por pequenos espelhos que refletem e multiplicam a luz por todo o espaço. Este mausoléu dedicado ao sobrinho do Imã Hussein cria padrões complexos de luz refletida que formam uma atmosfera quase sobrenatural dentro do espaço sagrado. Shiraz já foi famosa por seu vinho produzido nas colinas ao redor da cidade e exportado por todo o mundo antigo. A uva Shiraz, agora cultivada na Austrália e na África do Sul, se originou nessas colinas. Entretanto, após a Revolução Islâmica de 1979, a produção de vinho foi proibida no Irã, encerrando milhares de anos de tradição vinícola. Embora os vinhedos existam e alguns continuem cultivando uvas para outros fins, desta cidade de poetas e jardins, seguimos para as ruínas de um império, Persépolis, a cidade dos persas. Mesmo em ruínas, ela comanda a atenção do mundo. Esta foi a capital cerimonial do Império Aquemênida, construída por Dário o Grande há mais de 2.500 anos. Em seu auge, este império se estendia da Grécia até a Índia, do Egito à Ásia Central, o maior império que o mundo já havia visto. Ainda assim, Persépolis foi construída não para intimidar, mas para celebrar a unidade em diversidade. A grande escadaria que leva ao Palácio Apadana conta a história do império em vez da conquista. Relevos em pedra mostram delegações de todo o mundo conhecido.
citas trazendo ouro, bactrianos conduzindo camelos, egípcios carregando marfim, indianos com animais exóticos. Cada grupo é retratado com dignidade, usando trajes tradicionais, trazendo seus melhores presentes. Isso não era tributo extraído por força, mas ofertas apresentadas por parceiros em uma vasta confederação. A apenas alguns quilômetros dali, esculpidos na face viva da rocha em Naxche-Rustan, os grandes reis encontraram seu descanso eterno. 4 tumbas em forma de cruz, escavadas profundas no penhasco, guardam os restos de Dário e seus sucessores, observando sua maior criação. Mesmo na morte, eles permaneceram guardiões de Persépolis. As fachadas de suas tumbas mostram o mesmo tema que dominava sua capital cerimonial: os reis sustentados por representantes de todas as nações, a unidade esculpida em pedra para a eternidade. De volta a Persépolis, as colunas se erguem como florestas de pedra, seus capitéis esculpidos com touros, leões e criaturas míticas. Muitas ainda carregam as marcas de incêndios antigos, lembranças da noite em que Alexandre o Grande incendiou Persépolis. Seja como vingança pelas invasões persas da Grécia ou em um momento de loucura causada pelo vinho, a destruição marcou o fim do Império Aquemênida. Mas a visão de Persépolis sobreviveu à sua destruição física. O cilindro de Ciro, frequentemente chamado de Primeira Declaração de Direitos Humanos, proclamou princípios revolucionários para sua época, que todos os povos deveriam ser livres para adorar seus próprios deuses, seguir seus próprios costumes. Em uma era de conquistas brutais, a Pérsia escolheu tolerância e cooperação, em vez de opressão e conversão forçada. Ao ficar entre as ruínas ao pôr do sol, enquanto as pedras se tornam douradas contra o céu escurecendo, você sente o fantasma de uma visão antiga, que povos diversos poderiam viver juntos em paz, sobre um único império. Essa era a ideia revolucionária de Ciro, que o verdadeiro poder não está em esmagar diferenças, mas em protegê-las. Que o império mais forte é construído sob unidade, não uniformidade. Destas pedras antigas, seguimos até a borda do Planalto iraniano, onde a terra dá lugar às águas que carregam algo extremamente importante. O Golfo Pérsico é o corpo de água mais consequente do mundo, não por seu tamanho, ele é menor que os grandes lagos, mas por aquilo que flui sob e através dele. Até 1908, o Golfo Pérsico era conhecido pela pesca, pela coleta de pérolas e pela construção de douks. Então, o petróleo foi descoberto no Irã e tudo mudou. Hoje, este mar estreito abriga quase 3/5 das reservas comprovadas de petróleo do mundo e 1/3 de suas reservas de gás natural. Mas não é só o que está sob o Golfo, é o que passa por ele. Todos os dias, 21 milhões de barris de petróleo fluem pelo Estreito de Hormuz, a passagem estreita entre Irã e Omã, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto. Isso representa 21% de todo o consumo global de petróleo, mais de 1/4 de todo o comércio marítimo de petróleo. O estreito tem apenas 34 quilômetros em seu ponto mais estreito, tão estreito que a ONU estabeleceu faixas de navegação separadas, com corredores de apenas alguns quilômetros de largura. Para muitos desses carregamentos, não existe rota alternativa prática. Este estreito dá ao Irã uma influência extraordinária sobre a economia global. China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Singapura recebem 65% de todo o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Quando Teherã ameaça fechar o estreito, os mercados de petróleo reagem instantaneamente. Quando petroleiros são atacados nessas águas, os tremores chegam aos postos de gasolina em Tóquio e Mumbai, em poucas horas. Ainda assim, apesar de toda a sua importância estratégica, o Golfo Pérsico continua sendo um lugar de beleza natural extraordinária. A ilha de Keshm fica na entrada do estreito como um portal natural.
Seu Vale das Estrelas foi esculpido pelo vento em paisagens quase alienígenas. As florestas de mangue rara da ilha criam um único ecossistema desse tipo no Golfo Pérsico. O Canyon Chaku corta Kashmir como um sistema natural de ar-condicionado. Suas paredes canalizam ar fresco por passagens que reduzem a temperatura em até 20 graus. Tartarugas de pente ameaçadas de extinção fazem seus ninhos nessas praias. Suas rotas migratórias antigas cruzam as mesmas águas agora percorridas por petroleiros e comerciantes de especiarias. Aqui, a geografia antiga encontra a geopolítica moderna, e o Irã continua sendo o que sempre foi, uma encruzilhada que o mundo não pode ignorar. Desses estreitos estratégicos, seguimos para o norte, até as passagens montanhosas onde a Rota da Seda abriu seu caminho através do Irã. Tabriz fica na encruzilhada entre Irã, Turquia e Azerbaijão. Uma cidade que sentiu os passos de todos os exércitos e caravanas que se moveram entre a Europa e a Ásia. Por séculos, foi capital de impérios persas, o lugar onde comerciantes da Rota da Seda se reuniam para trocar mercadorias e ideias. A Mesquita Azul de Tabriz é uma obra-prima do século XV do trabalho em azulejos persas, embora terremotos tenham deixado apenas fragmentos de sua antiga fachada azul magnífica. A localização de Tabriz a tornou um prêmio disputado e a cidade carrega as cicatrizes de sua importância estratégica. Foi conquistada por mongóis, otomanos, russos e árabes, cada um deixando sua marca na cultura e na arquitetura. Perto da cidade, a vila de Kandovan se agarra a penhascos vulcânicos como um museu geológico vivo. Aqui, as pessoas esculpiram casas diretamente nas formações rochosas em forma de cone criadas por antigas erupções vulcânicas. Essas casas-cavernas, algumas com mais de 700 anos, criam um assentamento que parece crescer da própria montanha. Chaminés surgindo de torres de pedra, janelas esculpidas em cones vulcânicos. Famílias inteiras vivem dentro de formações que a natureza esculpiu e os humanos apenas aperfeiçoaram. O Lago Urmia já foi um dos maiores lagos salgados do mundo, tão vasto que era chamado de o turquesa solitário do Azerbaijão. Agora, ele encolheu para uma fração de seu tamanho original. Suas margens revelam a fragilidade ecológica que afeta grande parte do Irã. Onde ainda há água, o lago brilha em um rosa impressionante devido às algas que amam o sal, criando uma paisagem que muda do turquesa para o rosa, dependendo da estação e da salinidade. Seguindo para o norte em direção ao Mar Cáspio, a paisagem muda completamente. As florestas hircânicas do Cáspio representam um dos ecossistemas mais antigos da Terra, uma floresta temperada que sobreviveu às eras glaciais para se tornar um museu vivo da evolução. Essas florestas já abrigaram o tigre do Cáspio até que o último foi morto na década de 70, embora leopardos persas e ursos ainda vivam sobre esse dossel antigo. Masuli se agarra à encosta de uma montanha como um anfiteatro natural, suas casas construídas na inclinação, de modo que o telhado de uma se torna o quintal da outra. Mais acima, o castelo Hud Khan se ergue sobre as mesmas florestas do Cáspio, uma fortaleza do século X que exige horas de subida até alcançar suas muralhas dominantes. Dessas alturas verdes, seguimos um pouco ao sul, onde uma antiga fortaleza conta histórias de resiliência e renascimento. No deserto do sudoeste do Irã, Bam se ergue da areia como uma miragem tornada sólida. Esta cidadela de 2000 anos é a maior estrutura de adobe do mundo, construída inteiramente de barro, palha e troncos de palmeira. Em seu auge, esta cidade fortificada abrigava 13.000 pessoas ao longo da Rota da Seda. Por séculos, permaneceu como uma fortaleza desértica praticamente inexpugnável.
Suas muralhas maciças e a torre do governador protegiam comerciantes e famílias. Neste ambiente severo, sobreviver significava dominar a arte de construir com a própria terra. Então, em 2003, um terremoto devastador reduziu grande parte da cidadela a escombros em segundos, matando 26 mil pessoas e destruindo uma obra-prima que havia resistido por milênios. Reserve um momento para observar isso realmente. A escala do que foi perdido em poucos segundos é quase impossível de compreender. Ainda assim, como o próprio Irã, BAM se recusa a se render à catástrofe. A Unesco e artesãos iranianos passaram 2 décadas reconstruindo cuidadosamente a fortaleza usando tradições tradicionais, provando que algumas coisas são tão belas, tão fundamentais para desaparecer. Ao ficar entre suas margens restauradas, você testemunha a verdade mais profunda do Irã em ação. Que a persistência, não a perfeição, define a verdadeira força de uma civilização. Nós viajamos por 7.000 anos de civilização iraniana. Mas para entender o Irã de hoje, precisamos encarar 1979, a revolução que redefiniu tudo. O Irã do Shah foi varrido por um levante popular que levou a República Islâmica ao poder. Uma mudança sísmica que alterou não apenas o Irã, mas todo o Oriente Médio. Observe as ruas de Teherã nos anos 1970 em comparação com hoje. Mulheres de mini-saia se tornaram mulheres de hijab. Casas noturnas se tornaram mesquitas. A música pop foi para a clandestinidade. A transformação foi total e imediata. Uma sociedade reconstruída de acordo com princípios diferentes da noite para o dia. A revolução impôs novas restrições ao lado de novas liberdades. As mulheres ganharam acesso às universidades em números sem precedentes, mas perderam o direito de escolher suas roupas. O país se tornou mais autossuficiente, mas mais isolado. A cultura persa se fortaleceu ao custo da integração internacional. 45 anos depois, o Irã permanece preso entre o mundo que foi e o mundo que escolheu se tornar. Aqui está a questão sobre o Irã. Nós acabamos de viajar por 7.000 anos de uma das civilizações mais duradouras da humanidade, e a maior parte do mundo o conhece apenas através da lente dos últimos 45 anos. Independentemente da sua opinião sobre a Revolução de 1979, seja você alguém que a vê como uma mudança necessária ou como uma perda trágica, ela representa menos de 1% da história deste país. Ainda assim, de alguma forma, essas 4 décadas ofuscaram milênios de inovação, arte e conquistas humanas. Isso deveria nos deixar sem palavras. Encontramos cidades esculpidas em penhascos que ainda abrigam famílias hoje. Engenheiros que aperfeiçoaram a arte de fazer gelo em desertos tão quentes quanto para testar equipamentos de Marte. Arquitetura tão matematicamente perfeita que faz o design moderno parecer que esquecemos como construir. Essas pessoas estavam criando jardins paradisíacos e resolvendo problemas de engenharia impossíveis, quando grande parte do mundo ainda estava descobrindo a sobrevivência básica. O Irã não se encaixa em categoria simples, porque antecede a maioria delas. Você não pode reduzir uma civilização tão complexa a qualquer governo único, a qualquer época específica ou a qualquer narrativa simples. O Irã era extraordinário muito antes de nossa política atual existir, e continuará sendo extraordinário muito depois que as manchetes de hoje forem esquecidas.